Página 50, sentindo o corpo interior. Embora a identificação com o corpo seja uma das formas mais básicas do ego, o lado bom disso é que na maioria das vezes temos condições de superar essa questão. Não fazemos isso tentando nos convencer de que não somos nosso corpo, e sim desviando a atenção da nossa aparência física e dos pensamentos sobre ela. Beleza, feiura, força, fraqueza, gordura, magreza, para a sensação da energia vital interna. Não importa o aspecto do corpo no plano exterior, pois além disso, ele é um campo energético intensamente vivo. Se você não tem familiaridade com a consciência do corpo interior, feche os olhos por um momento e descubra se existe vida dentro das suas mãos. Não pergunte à sua mente, ela responderá: não sinto nada. Também é provável que digo: dê-me algo mais interessante sobre o que pensar. Então, em vez de dirigir a pergunta a ela, vá direto para suas mãos. Com isso, quero dizer o seguinte: torne-se consciente do sentimento sutil de vida que há nelas. Para percebê-lo, basta manter-se atento. Você poderá ter uma ligeira impressão de tremor no início e depois uma sensação de energia vital. Caso se concentre em suas mãos por alguns instantes, a sensação dessa energia se tornará mais intensa. Há pessoas que nem sequer precisam fechar os olhos, são capazes de sentir suas mãos interiores ao mesmo tempo que leem esse texto. Eu, por exemplo, consigo sentir a energia pulsando nos meus pés, meu coração batendo, uma vibração meio que de energia nas minhas mãos também. E você? Fecha os olhos, respira profundamente e percebe como está no seu próprio corpo. Em seguida, passe para os pés, fixe essa atenção neles por cerca de 1 minuto e comece a sentir as mãos e os pés simultaneamente. Por fim, inclua outras partes do corpo: perna, braços, abdômen, tórax e assim por diante, até estar consciente do corpo interior, como uma sensação global de energia vital. O que chamo de corpo interior já não é mais o corpo, e sim energia vital, a ponte entre a forma e o informe. Adquira a habilidade de sentir o corpo interior sempre que for possível. Depois de um tempo, você não precisará mais fechar os olhos para isso. Por exemplo, veja se é capaz de senti-lo sempre que estiver escutando alguém. Chega a ser quase um paradoxo. Quando estamos em contato com o nosso corpo interior, não estamos mais identificados nem com o corpo, nem com a mente. É o mesmo que dizer que não nos identificamos mais com a forma, que estamos nos afastando dessa situação, indo em direção ao sem forma, que podemos também chamar do ser. Isso é a nossa identidade essencial. A consciência do corpo não só nos ancora no momento presente, como é uma passagem para fora da prisão, que é o ego. Além disso, fortalece o nosso sistema imunológico e a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. O esquecimento do ser. O ego é invariavelmente a identificação com a forma. Está sempre nos procurando e, portanto, nos perdendo em algum tipo de forma. As formas não são apenas objetos materiais e corpos físicos, mas essenciais do que essas formas externas são as formas de pensamento que surgem de modo contínuo no campo da consciência. Essas são formações energéticas mais sutis e menos densas do que a matéria física, porém são formas de qualquer maneira. Aquilo que costumamos reconhecer de modo consciente como uma voz da nossa cabeça que nunca para de falar é o fluxo de pensamento incessante e compulsivo. Quando os pensamentos absorvem toda a nossa atenção, isto é, sempre que estamos tão identificados com essa voz e as emoções que as acompanham, que nos perdemos de nós mesmos em cada pensamento e a cada emoção. É porque nos encontramos inteiramente identificados com a forma e, portanto, nas garras do ego. O ego é um conglomerado de formas de pensamentos recorrentes e de padrões emocionais e mentais condicionados que estão investidos de uma percepção do eu. Ele se estabelece quando o sentido de existir do eu sou, que é uma consciência sem forma, mistura-se com a forma. Esse é o significado da identificação. Esse é o esquecimento do ser. O erro fundamental, a ilusão da separação,
absoluta que converte a realidade num pesadelo. Do erro de Descartes ao insight de Sartre. O filósofo do século XVII, René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, deu expressão a esse erro fundamental com sua máxima e considerou a verdade básica: penso, logo existo. Essa foi a resposta que ele encontrou para a pergunta: há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? Descartes compreendeu que o fato de estar sempre pensando estava além da dúvida. Assim igualou o pensamento ao ser, isto é, a identidade, o eu sou, ao pensamento. Em vez da verdade suprema, ele havia detectado a origem do ego, mas não sabia disso. Passaram-se quase 300 anos antes de outro renomado filósofo francês visse algo naquela afirmação de Descartes. Assim como todo mundo, não havia percebido. Seu nome era Jean-Paul Sartre. Ele refletiu muito sobre a afirmação de Descartes: penso, logo existo. E de repente compreendeu algo. Em suas próprias palavras, a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. O que ele quis dizer com isso? Quando estamos conscientes de que estamos pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz eu sou. Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Muitas pessoas vivem desse jeito, como se andassem nas nuvens, presas a antigos modelos mentais anormais que recriaram continuamente a mesma realidade de pesadelo. Quando sabemos que estamos sonhando, é porque estamos despertos no sonho. Outra dimensão da consciência se estabeleceu. A implicação da percepção de Sartre é profunda, mas ele próprio ainda estava identificado demais com o pensamento para reconhecer o pleno significado do que descobrira. Uma nova dimensão emerge da consciência. A paz que excede toda que existem muitos relatos de pessoas que vivenciaram essa nova dimensão emergente da consciência como resultado de uma perda trágica em determinado momento da vida. Há quem tenha perdido todos os bens, os filhos ou o cônjuge, a posição social, a reputação ou as capacidades físicas. Em certos casos, em decorrência de desastre ou guerra, tudo isso se foi ao mesmo tempo, e, esses indivíduos se viram com nada. Podemos chamar um quadro como esse de situação limite. Não importa com que elementos essas pessoas estavam identificadas, o que lhes dava a percepção do ser, isso se acabou. Então, de repente e inexplicavelmente, a angústia e o medo intenso que elas sentiram desapareceram, dando lugar à sensação sagrada da presença, uma paz e uma serenidade profundas, e uma completa libertação do medo. Esse fenômeno deve ter sido familiar a São Paulo, que usou a expressão "a paz de Deus que excede toda a inteligência". Na verdade, é uma paz que não parece fazer sentido, e quem já passou por essa experiência se pergunta: diante disso, como é possível que eu sinta tanta paz? Depois que compreendemos o que é o ego e como ele funciona, a resposta é simples. Quando as formas com as quais nos identificamos, que nos dão a percepção do eu, desmoronam ou são removidas, o ego entra em colapso, uma vez que ele é a identificação com a forma. No momento em que não há mais nada que possamos nos identificar, quem somos nós? Assim que as formas ao nosso redor morrem, ou quando a morte se aproxima, nossa percepção da existência do eu sou fica livre das ligações com a forma. O espírito é liberado da sua prisão da matéria. Passamos a compreender nossa identidade essencial como informe, como uma presença onipresente do ser antes de todas as formas, de todas as identificações. Entendemos nossa verdadeira identidade como a consciência propriamente dita, em vez de algo a qual a consciência se vinculara. Essa é a paz de Deus. A verdade suprema de quem nós somos não é eu sou isso ou eu sou aquilo, mas eu sou. Nem todo mundo que vivencia uma grande perda passa por esse despertar. Isso é, pelo processo de se desassociar, pelo processo de se desassociar da forma.
Algumas pessoas criam de imediato uma forte imagem mental ou uma forma do pensamento em que se veem como vítimas das circunstâncias de alguém, de um destino injusto ou de Deus. Se você viu os outros vídeos, eu passei por isso, né? E tenho passado bastante. Só que tudo que passou mais me despertou do que me levou por um senso de sensação de injustiça, sabe? Eu passei por um luto e fiquei com uma sensação de injustiça por algum tempo, mas depois eu fiquei me perguntando o que isso quer me ensinar e foi muito legal, assim, internamente. Assim vinculam-se com intensidade a essa forma de pensamento e as emoções que ela origina, como raiva, ressentimento e autopiedade, que assumem de modo instantâneo o lugar de todas as outras identificações que entram em colapso por causa da perda. Em outras palavras, o ego logo encontra uma nova forma. E o fato de que ela seja algo profundamente infeliz não o preocupa muito, desde que ele tenha uma nova identidade, boa ou má. Na verdade, esse novo ego será mais retraído, mais rígido e impenetrável do que o antigo. Quando a perda trágica ocorre, nós o resistimos a ela ou nos ressignificamos. Não. Ou nos resignamos. Há pessoas que se tornam amargas ou muito ressentidas, enquanto outras se mostram mais solidárias, sábias e afetuosas. A resignação significa a aceitação interior do que aconteceu. Ficamos abertos à vida. A resistência é uma contração interior, um endurecimento da concha do ego. Permanecemos fechados, seja qual for a ação que adotemos no estado de resistência interior, que podemos também chamar de negativismo. Ela criará mais resistência externa e o universo não estará do nosso lado. A vida não nos beneficiará. Se as persianas estiverem fechadas, o sol não conseguirá entrar. Quando nos submetemos internamente, ou seja, no momento em que nos entregamos, uma nova dimensão da consciência se abre. Caso uma ação seja possível ou necessária, essa atitude será alinhada com o todo e apoiada pela inteligência criativa, a consciência incondicional com a qual nos unificamos no estado de receptividade interior. As circunstâncias e as pessoas estão se tornando favoráveis, cooperativas. Coincidências acontecem. Se nenhuma ação for possível, repousaremos na paz e no silêncio interior que acompanham a resignação. Descansaremos em Deus.